4 virtudes de um homem que é usado por Deus. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 virtudes na vida de um homem ou de uma mulher que é usada ou usado por Deus. E você vai perceber que essas virtudes revelam o quanto, o grau e como esta pessoa tem intimidade com o Senhor. E através dessas virtudes você aí pode se comparar e ver se você está caminhando para o caminho certo para ter um relacionamento íntimo com Deus e viver uma espiritualidade. Quando nós falamos de virtude, nós estamos falando de qualidade, estamos falando de intimidade, estamos falando de conduta ilibata de Deus diante de uma sociedade, diante da igreja local e diante da família. É baseado nas Sagradas Escrituras que nós aprendemos a ter uma vida de virtude. E essa virtude, refletida diante das pessoas, atesta o quanto Deus é Deus. E eu preparei aqui uma palavra para o seu coração, para despertar em você o sentimento e a urgência do quão é importante você ter uma intimidade com Deus. Para esse tempo presente, para os desafios da sua vida, para as batalhas que virão pela frente, quanto mais você tiver virtudes em Deus, tiver espiritualidade e comunhão plena com a palavra do Senhor, mais você terá respaldo diante dos problemas e diante das adversidades. Eu preparei aqui um versículo bíblico que se encontra exatamente no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 28, a qual relata a história de Elias e os profetas de Baal. Exatamente aqui no versículo 30 está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o a segunda vez, e o fizeram. E disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram. Perceba que esse texto, esses versículos, relatam nitidamente o momento crucial em que Elias vai invocar o nome do Senhor para mostrar para Israel, para Acabe e a sua esposa Jezabel, o quão Deus era poderoso. Depois dele já ter sido profetizado que não choveria em Israel, e por Deus ouvir a sua profecia há 3 anos e meio, Deus não deixou cair nenhuma chuva e nem orvalho sobre a terra, Deus agora, através do espírito de Elias e através de Elias, vai mostrar que é Deus muito mais do que Baal. Para você que não sabe, Baal era o deus da agricultura, era o deus da multiplicação, da fertilização, do crescimento agrícola, das sementes, e ao mesmo tempo era o deus da água, o deus do fogo. E o povo deixou de adorar a Deus para adorar um Deus que não respondia e não tinha poder para nada. E como demonstração de quem Deus era, Deus levanta Elias. O nome Elias significa Jeová é Deus, ou o Senhor é Jeová, para mostrar que Deus era Deus. Aqui entra o primeiro ponto desses 4 princípios, dessas 4 virtudes de um homem e uma mulher de Deus. Literalmente, é alguém que se levanta em favor de Deus, em favor da verdade, em favor daquilo que as Sagradas Escrituras defendem. Nós temos um exemplo aí de alguém que está muito hypado nas redes sociais, que é o pastor Eliseu. Nós percebemos o pastor Eliseu como alguém que se levantou e foi levantado por Deus para fazer a diferença. Não só ele, existem outros pastores, outros homens e mulheres de Deus que são ferramentas de Deus para defender a santidade de Deus. Não que Deus precise de alguém para defender, mas é louvável quando alguém se posiciona pelo certo. Você é um cristão que quer ter mais intimidade com Deus, é instrumento de Deus, é ferramenta de Deus, você não pode tolerar hipótese alguma
de maneira alguma esta corrupção. Defenda, brigue, lute e Deus dará resultado. Então é a segunda virtude que eu destaco aqui na vida de um homem de Deus. É um homem ou uma mulher que anda reparando altares e não destruindo, e não arruinando, e não colocando por terra, e nem degradando aquilo que Deus construiu. Deus levantou você foi para construir. Deus levantou você para restaurar. Deus levantou você para reparar altares. Por onde você passar, seja um reparador de altares, aonde a glória de Deus vai ser manifesta e o nome do Senhor será glorificado. E aqui eu destaco o terceiro ponto, que é importante para você, a terceira virtude na vida de um homem e uma mulher de Deus. Sabe a quem está servindo. Elias sabia quem estava servindo. Elias sabia quem ele estava adorando. Elias sabia quem ele estava buscando. Aqui no versículo de número 35 diz assim: de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ou seja, ele sabia quem Deus era. Ele tinha convicção de quem Deus era. Você não pode ser um homem, uma mulher de Deus, que uma hora você tem convicção e outra hora você não tem. Uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Eu tenho me deparado com centenas de pessoas que na caminhada acaba deixando de ter confiança em Deus. Eu posso estar com o altar reparado, eu posso tomar um posicionamento, mas eu preciso confiar. Aconteça o que acontecer, confie em Deus, em casa, no trabalho, no ministério, na rua, na escola, em qualquer lugar, confie em Deus. Está enfrentando um problema? Confie em Deus. Está enfrentando uma crise? Confie em Deus. Confiar em Deus é a palavra para esse tempo de desafios. Confiar em Deus é a palavra para esse tempo de batalha. E quem confia em Deus são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E caminhando aqui para o nosso quarto e último ponto desta caminhada de virtudes na vida de um homem e uma mulher de Deus, eu destaco literalmente o versículo de número 36, a parte B, que diz assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. A quarta virtude de um homem e uma mulher de Deus é ele age pela palavra. É o quanto você age impulsionado pela palavra. A palavra te impulsionando, tracionando as suas ações e as suas atitudes, vai te levar a envergonhar Baal e glorificar o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cristão que tem as virtudes do alto, o homem e uma mulher de Deus que tem as virtudes do alto, ele precisa, primeiro, se posicionar, ele precisa reparar altares, ele precisa se posicionar mediante a palavra de Deus. E por último, ele precisa ter a atitude sobre a palavra. Foi pela palavra que Elias mostrou que Deus era Deus. Foi pela palavra que o nome do Senhor foi glorificado. Se você não entender isso, você vai estar fazendo muitas coisas sem desfrutar da virtude do poder de Deus. E aí, foi edificado? Achou interessante? Chegou até aqui? Deixa o seu like do incentivo, se inscreve no canal para que você não perca nenhum conteúdo, compartilha com mais alguém para edificar a fé dele e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.